bom dia. Pelo adiantado da hora, vou procurar ser bem breve, só agradecendo o convite. E quando eu recebi o programa, era lixo zero e administração pública. A primeira palavra que me veio na cabeça foi instrumentos. Quais são os instrumentos que a administração pública tem para poder efetivar o lixo zero, seja dentro de casa, seja na sociedade? A gente tem vários, existem discussões assim, esparsas, concessões, contratações, e consórcio é um dos instrumentos. É um instrumento que começou a ser praticado alguns anos atrás, hoje já se tem um pouco mais de conhecimento do que é consórcio, como que ele funciona. O início não foi fácil, a gente era confundido e as pessoas não entendiam o que era. Hoje já temos o melhor exemplo. Então, eu quero deixar essa provocação para o fórum, da gente pensar quais são os instrumentos que a gente tem na mão que podem ser utilizados e trazer o exemplo institucional do consórcio aqui da região metropolitana de Curitiba. Primeiro, a base legal é a legislação de consórcios. A legislação ela é de 2005, o decreto é de 2007, mas o consórcio da região ele é de 2001. Então, ele surgiu antes da legislação, com base no próprio projeto de lei dessa legislação. O objetivo dele também mudou ao longo dos anos. No início, ele era a gestão completa da coleta ao destino final. Em 2007, quando ele se transformou em consórcio público, porque ele era de natureza privada, ele mudou o objetivo, os prefeitos, reunidos em assembleia, mudaram o objetivo do consórcio para a gestão do sistema de tratamento e destinação final. Então, nós ficamos em toda a cadeia do trabalho com resíduos, nós ficamos com essa parte de toda a cadeia, mas interligado, dependendo da cadeia da coleta, dependendo da cadeia da limpeza pública, porque o trabalho de resíduos, ele tem vários, como a cadeia de energia elétrica, a cadeia de resíduos, ela também tem vários atores, várias partes, muitas vezes a confusão é obrigação do fulano, não, é de outro a obrigação, porque a gente tem vários atores interligados, interdependentes, assim, sempre provocando um ou outro. A personalidade jurídica. Todo consórcio tem personalidade jurídica de autarquia. Então, nós somos uma autarquia intermunicipal, nós fazemos parte de todos os municípios que participam do consórcio. Nós interferimos, inclusive, na prestação de contas deles. Se a nossa prestação falhar, a prestação de contas do município também falha. Então, a gente tem essa ligação e natureza autárquica. Como que é organizado o nosso consórcio? É um consórcio enxuto e ele é formado pela Assembleia Geral, que é composta pelos prefeitos dos municípios consorciados. Temos o presidente e o vice-presidente. Hoje o presidente é o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice é o vice-presidente é o prefeito de Mandirituba, o Luiz Biscaia. Nós temos o Conselho Fiscal, que é um órgão fiscalizador e que apoia a Assembleia, formado por um representante técnico e um suplente de cada um dos municípios. E nós temos o Conselho Técnico, que, da mesma forma, é formado por um representante técnico e um suplente de cada município integrante. Nós temos a possibilidade de instituição de câmaras técnicas para trabalhos específicos, temas específicos. Geralmente, ela tem prazo definido de existência, e a Secretaria Executiva, que é a execução propriamente dita dos trabalhos, composta pela gerência administrativa, gerência técnica e assessoria jurídica. E nós temos um corpo técnico, que são em torno de 15 servidores, muitos deles cedidos pelos municípios integrantes do consórcio. A forma de rateio, as nossas despesas elas são rateadas em função da quantidade de resíduo gerado pelos entes, aqui gerados, mas são a quantidade de resíduo que o consórcio, que o município encaminha para a disposição final.
Curitiba representa em torno de 60% dessa quantidade. Isso é rateio financeiro. A questão de votação, cada município tem um voto na Assembleia. O contrato de rateio é a forma como a gente faz para o repasse dos recursos. Ele é firmado de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano e ele tem 3 linhas: capital, custeio e a disposição final propriamente dita. Então, são 3 linhas que os municípios nos repassam. Nossa prestação de contas é o Tribunal de Contas do Estado, nós temos um controle interno e esse controle externo, e nós sempre caímos na inspetoria do município do presidente. E assim foi lá em 2008, quando a gente começou um trabalho mais forte do consórcio, foi assim até uma construção junto ao Tribunal de Contas, o que era consórcio e como fiscalizava consórcio, porque não se tinha nem ideia de como que iria ser fiscalizado. Hoje o Tribunal de Contas, inclusive, avançou muito e ele olha os municípios através do consórcio, nesse ponto que o consórcio trabalha. Participam do consórcio 24 municípios da região. Nós temos proposta de ingresso de Doutor Ulisses, Cerro Azul também. Então, dos 29 municípios, 24 participam do consórcio. Nossa abrangência é 11 mil quilômetros quadrados e uma população de 3 milhões e 100 mil habitantes que a gente atinge. Então, é uma extensão grande e uma responsabilidade muito grande também. Um pouco de histórico, toda a nossa história começa com o aterro sanitário de Curitiba, onde os 3 municípios, lá em 89, Curitiba, Almirante Tamandaré e São José, começam a dispor junto no aterro de Curitiba, a partir do momento em que o Ministério Público e o Instituto Ambiental, na época, exigiu que os lixões que existiam em Lamenha, Pequena e em São José fossem extintos. O prefeito, à época, Jaime Lerner, construiu o aterro de Curitiba e os 3 municípios já começaram juntos. Na verdade, eu sempre digo assim, o consórcio começou aí. Ele começou nesse momento, eles começaram juntos. Foram ingressando, ao final, o encerramento do recebimento de resíduo do aterro, em 2010, a gente já tinha em torno de 15 municípios que dispunham no aterro de Curitiba, com convênio com Curitiba. O consórcio, ele nasce em 2001, como uma forma dos municípios estarem se organizando. Ele nasce como natureza privada. À época foram estudadas várias formas e se optou por consórcio. Ele nasceu numa reunião da SOMEC até, e os municípios foram ingressando. Então, no início, em 2001, eram 10, em 2007, quando transformou em público, já eram 15, a partir passando os anos, os municípios foram ingressando, o último que ingressou foi Rio Branco do Sul, e hoje são 24. O consórcio hoje ele tem um processo de credenciamento para disposição final de resíduos. O consórcio está trabalhando para avançar essa política, né? Fundamentação legal é a Lei 8666. O consórcio agora já está se adaptando, já está adaptado à nova lei de licitações, então a gente já está reorganizando. É um credenciamento de 2020, ele está vigente até 2025, e nós temos 2 empresas credenciadas, a ESCRE, que é a Fazenda, e a ESCRE, que é a Solvi. O consórcio está trabalhando hoje para mudar essa realidade. Nós temos um processo de licitação que está em andamento e nós temos um processo de credenciamento que está dos seus primeiros passos para substituir essa licitação. Algumas conclusões sobre o consórcio como instrumento, e aí pensando no trabalho também que a Secretaria de Estado faz junto aos municípios do interior. O ponto principal do consórcio, até o representante do Ministério Público falou dos interesses locais, né? O primeiro ponto é identificar os interesses comuns. Não há município que vá se relacionar com o outro em consórcio se ele não identificar que ele tem interesse comum com o outro consórcio. Isso até foi uma experiência interessante que eu tive, né, até dar o tempo aqui para contar um pouquinho a história.
era do estado de Pernambuco, que estava procurando, como o estado do Paraná também, instituir consórcios e regionalização, e havia muita dificuldade, inclusive os 2 principais municípios não queriam nem saber de estar consorciados, né? E nós fizemos uma dinâmica, eu fui convidada como consórcio daqui para ir lá, para conversar, e eu coloquei para eles, a primeira coisa é identificar o interesse comum. Se os municípios não identificarem o interesse comum, eles não vão conseguir conversar. E a gente fez assim, nós dividimos os grupos, colocamos cada grupo uma cidade, e colocamos problemas para essa cidade que provocavam um determinado momento que ela tinha que levantar daquele grupo e ir conversar com a outra cidade. E foi muito engraçado, porque assim, a reação deles técnicos levantarem para ir conversar com o técnico do outro município foi uma coisa impressionante, até que o momento um levantou e foi conversar. Aí eles começaram a se entender. Hoje eu sei que eles caminharam para um consórcio de coleta seletiva. E isso foi o que os municípios identificaram como um interesse comum para consórcio. Então, a palavra-chave é convergência. Esse próprio interesse municipal, o consórcio possibilita solucionar problemas com ganho de escala e suprir necessidades técnicas, operacionais ou administrativas, que nem o representante da SEDET colocou, que muitos municípios não têm essa condição. Então, o consórcio consegue suprir essa necessidade. Então, assim, eu deixo a provocação por fora em pensar no consórcio, no estado do Paraná, como realmente um elemento, e não só o consórcio para o tratamento, para a destinação, mas o consórcio para a educação ambiental, um consórcio para a coleta seletiva. Aí vai depender realmente dos interesses de cada região, de cada município. Então, eu deixo essa provocação e o nosso exemplo aqui. Gostaria de agradecer, desculpa exceder o tempo, e gostaria de agradecer, e novamente, realmente, é um prazer estar aqui colocando a experiência do consórcio. Muito obrigada.